Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma aula que chega aqui ao nosso canal. No vídeo de hoje, falaremos sobre a síndrome congênita relacionada à infecção pelo Zika vírus. Lembrando que se você está nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ajude o nosso trabalho a continuar crescendo aqui no YouTube. Então, vamos lá já trazer as informações da nossa aula para você sair daqui preparado para se aventurar e resolver questões relacionadas a esse conteúdo. Então, vamos lá. Descrição da doença. A síndrome congênita associada à infecção pelo Zika, né? A gente vai ver aqui essa síndrome abreviada dessa forma, SCZ, né? Síndrome congênita associada à infecção pelo Zika. Ela compreende o quê? Um conjunto de sinais e sintomas apresentados por conceptos que foram expostos à infecção pelo vírus Zika, né? Nosso ZIKV. Essa exposição ocorreu durante a gestação e ela pode comprometer, tá, o crescimento e o desenvolvimento neurocognitivo, desenvolvimento motor, desenvolvimento sensorial e odontológico e levar a incapacidades ou até mesmo a morte. Ela é causada devido à infecção gestacional pelo flavivírus Zika. Professor, o que é que eu preciso entender e memorizar dessa descrição? Vamos lá. O que é a síndrome congênita associada à infecção pelo Zika, né? Ela é um conjunto de sinais e sintomas que atingem recém-nascidos que foram expostos durante a gestação à infecção pelo Zika. Essa síndrome compromete várias áreas, né, do desenvolvimento da criança, cognitiva, neurológica, sensorial, odontológica, pode levar a grandes incapacidades e até mesmo ao óbito desta criança. Professor, como é que ocorre a transmissão? A transmissão do ZIKV ocorre usualmente a partir da picada de fêmeas infectadas dos mosquitos do gênero Aedes, no caso, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Aqui no Brasil, no caso, a transmissão ocorre através do Aedes aegypti. Essa transmissão, essa fêmea, ela é infectada, né? Ela pica em um hospedeiro humano, tá? Existem também outros mecanismos de infecção, então essa gestante pode também contrair o Zika, né, por uma hemotransfusão ou por via sexual. Então o Zika vírus também se transmite por via sexual. No contexto da síndrome congênita pelo Zika vírus, a transmissão vertical da gestante para o embrião ou para o feto ocorre durante a gestação. Não esqueça jamais disso. Aqui está caracterizar a transmissão vertical, tá, do Zika vírus para o feto, para o embrião, que aí sim pode causar a síndrome congênita do Zika vírus. Quanto à amamentação, estudos não identificaram a replicação do vírus em amostra do leite humano, sendo recomendada a manutenção do leite materno. Então, a amamentação, a mãe está infectada pelo Zika vírus, a amamentação pode continuar, não há proibição de amamentação por conta, né, da mãe estar com o Zika vírus, ok? Então, isso é o que a gente pode também destacar de importante, de essencial, no tópico transmissão, que ocorre de maneira vetorial, mas também por hemotransfusão ou por via sexual. Então, vamos lá. Período de incubação, tá? Se tem número, tem questão de prova. O período de incubação é de 2 a 7 dias. Olha aí, 2 a 7 dias em média. Estima-se que o período de viremia, né, no hospedeiro humano se estende até o 5º dia de manifestação de sintomas
a partir do início destes sintomas. Então, período de incubação, 2 a 7 dias. Período de viremia se estende até o 5º dia. Professor, quem está suscetível à infecção pelo Zika, né, pela síndrome congênita? O embrião ou feto, ele é suscetível durante todo o período gestacional. Entretanto, quanto mais precoce for a infecção, mais grave tendem a ser os desfechos adversos. Então, até o 9º mês, né, assim a gente entende que o feto está suscetível à síndrome congênita pelo Zika vírus. Porém, quanto mais cedo essa infecção, quanto mais precoce ela ocorre dentro da gestação, mais graves tendem a ser, tá, os desfechos, os reflexos e todos os comprometimentos que a gente citou no slide passado, né? Neurocognitivo, motor, sensorial, odontológico. Então, vamos lá. Informações destacadas. Manifestações clínicas, que são os sintomas, a sintomatologia da síndrome. A síndrome congênita do Zika vírus, como a gente já citou, ela é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas, e um dos principais sinais é a microcefalia. Isso a gente viu bastante nos jornais na época. Fetos, recém-nascidos e crianças com a síndrome congênita podem apresentar outras manifestações clínicas e neurológicas, né? Que manifestações são essas? Então a gente tem aqui alguns exemplos. Retardo do crescimento intrauterino, convulsões, atraso no neurodesenvolvimento, né? A exemplo de problemas de fala, né? E de outras fases do desenvolvimento, tais como dificuldade, né? Na capacidade de sentar, de permanecer em pé e de andar. Então, tudo isso está conectado ao desenvolvimento neuromotor, né? Desenvolvimento neurológico e desenvolvimento motor. Deficiência intelectual, okay, representada pela habilidade reduzida de aprender e exercer as atividades do dia a dia. Problemas motores e de equilíbrio, dificuldade de se alimentar, como dificuldade para engolir, deficiência auditiva e problemas de visão, além de distúrbios endócrinos. Então aqui são alguns exemplos dos principais sintomas, principais características e manifestações de sinais, tá, da síndrome congênita associada à infecção pelo Zika vírus. Professor, o que é que eu devo memorizar e valorizar desse slide especificamente? Tudo, todas essas características. As questões podem ser construídas da seguinte forma, né? São manifestações clínicas e neurológicas da síndrome congênita, exceto, né? Ou você vai ter que avaliar os itens. Avalie os itens 1, 2 e 3 e julgue-os, né, como certos ou como errados. Então, é uma informação importante, a banca pode aproveitar de diversas formas e você vai estar atento, não vai pisar na bola e, ao final da aula, assim que necessário, reassistir mais uma vez para reforçar, para internalizar com mais qualidade essas informações. Ainda nas manifestações, algumas anomalias congênitas do sistema nervoso central, como anencefalia e encefalocele, elas podem ser sim confundidas com microcefalia. Mas esses efeitos não estão associados à síndrome congênita. Então vamos lá. Anencefalia e encefalocele não estão associadas à síndrome congênita. Podem ser confundidas sim, tá? Mas não estão associadas à síndrome congênita do Zika vírus. E devem ser considerados para aconselhamento genético e investigação separada. Também é importante considerar que muitas microcefalias leves podem não estar associadas a nenhuma infecção, tá? Ou a síndrome congênita, sendo parte, simplesmente, de variações familiares e tendo ótimo prognóstico. Nesses casos, a imagem cerebral é de grande importância para o diagnóstico diferencial. Então, essa informação que eu trouxe aqui é justamente algo que você tem que se destacar, tá? Que o médico sim pode confundir, tá? Só que anencefalia e encefalocele não estão associadas à infecção pelo Zika vírus. Tá bom? Então vamos lá.
continuar aqui a nossa caminhada, falar agora de um ponto importante e que cai bastante em provas, que é o tratamento. A assistência às crianças acometidas pela síndrome deve ser direcionada às anomalias congênitas e às alterações funcionais que são observadas. Quanto mais precoce, quanto mais precoce forem a detecção e a intervenção, seja intervenção clínica, intervenção cirúrgica ou reabilitação, né? Quanto mais precoce essas intervenções, melhor será o prognóstico da criança. As crianças que são acometidas por essa síndrome devem ter acompanhamento ambulatorial ou domiciliar por uma equipe multiprofissional para garantir o seu máximo desenvolvimento. Em uma equipe multiprofissional, destacam-se, vamos lá, pediatras neonatologistas, geneticistas, enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, neurologistas, oftalmologistas, otorrinolaringologistas, entre outros, a depender, obviamente, de quê? Da necessidade desse paciente, do conjunto de sintomas que aquela criança está sentindo, que aquela criança traz. O acompanhamento psicossocial da família é também muito importante pela ruptura da organização familiar que o nascimento de uma criança com síndrome grave pode causar, especialmente nas famílias em situação social vulnerável. Professor, é muita informação, mas tudo que está aqui é importante. Eu aconselho que você aperte pause, faça a leitura no seu ritmo, no seu tempo, para você entender melhor, né, do seu jeito, e continue a aula. Tá? Tudo que está aqui é importante. Agora a gente sai um pouco do sintoma e vai para a investigação epidemiológica. A investigação dos casos e dos óbitos, né, por a síndrome congênita, ela proporciona o quê? Uma sistematização da assistência de acordo com as necessidades de cada recém-nascido, de cada criança, a partir do fortalecimento dos achados da vigilância ou do fornecimento de um diagnóstico completo. Aí a importância da investigação epidemiológica. O processo de investigação dos casos e dos óbitos que são notificados é composto por 3 etapas distintas e que se complementam. Professor, que etapas são essas? Vamos lá. Primeiro, identificar se o caso ou o óbito é de fato decorrente do processo infeccioso que ocorreu durante a gestação, se é de fato a síndrome congênita do Zika. Segundo passo, segunda etapa, identificar de forma ampliada e complementar o diagnóstico da criança e acompanhar os dados assistenciais das crianças notificadas. Então, aqui são as 3 etapas de investigação, tá? Que são diferentes, porém complementam-se, né, entre si, tá? Da investigação epidemiológica. Também é um tópico importante e que tende a cair principalmente para os cargos de agente de endemias. Tá? Agente de saúde também, mas endemias aí se destaca, obviamente, por motivos, né, bem claros. Ainda dentro, tá, da investigação epidemiológica, recomenda-se que seja investigado e registrado todo o histórico referente aos seguintes tópicos, tá, que a gente vai passar aqui de maneira bem rápida, tá, mas é importante sim. Então vamos lá. Os antecedentes maternos, que são as infecções intrauterinas, insuficiência placentária, acompanhamento pré-natal, número de abortos prévios dessa mãe, doenças maternas pré-existentes, relatado, né, de exaptema durante a gestação, medicamentos que a gestante utilizou durante a gravidez, sinais e sintomas clínicos sugestivos de infecção durante a gestação pelo Zika-V, sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpevírus, além da informação sobre resultados de exames laboratoriais, incluindo em qual trimestre a infecção ocorreu. Então, tudo isso é importante. Também deve ser registrado a suspeita clínica, né, sinais e sintomas de infecção pelo Zika-V, contato, né, com fluidos corporais de pessoas
com suspeita de infecção pelo Zika vírus, receptora de sangue e hemoderivados durante a gestação, né? E caso, né, o USG do feto apresente alteração no seu padrão, né, que é a ultrassonografia. Essas informações aqui são importantes, né, só que eu colocaria ela como informações secundárias, só que se você quer chegar afiado, profissional, o mestre do Zika vírus, vai lá dar uma valorização a mais a esse tópico aqui. Eu trouxe realmente para complementar o nosso estudo, tá? E para reforçar a qualidade do que a gente está aprendendo aqui. Ainda dentro desse tópico, também deve ser investigada a presença de exantema, né, e de outros sinais que possam sugerir essa infecção, antecedentes familiares, né, com transtornos genéticos ou a própria microcefalia, não relacionada à síndrome, relato de atrasos ou aceleração dos marcos do desenvolvimento da criança, exame físico e neurológico da criança, informações relativas aos exames de imagem, como ultrassonografia obstétrica, transfontanela, tomografia, ressonância, fundoscopia. Então, tudo isso, né, está dentro aí dos objetivos de investigação e registro, tá, da síndrome congênita relacionada à infecção por Zika vírus. Prevenção e controle, mais um tópico aqui. Eu estou falando, a aula aqui é completa, tá? Todas as informações aqui são retiradas de manuais do Ministério da Saúde. Então, é desses manuais que as bancas se alimentam para construir suas questões, para elaborar suas provas. Vamos lá. Ações para a população em geral. As ações prioritárias devem ser voltadas para eliminação do criadouro do vetor, né, mediante o uso de proteção de reservatórios de água para consumo humano e de animais, cuidados para evitar o acúmulo de água em pneus, garrafas, etc., limpeza de terrenos e o descarte apropriado do lixo. Então, foco aqui para a população em geral em eliminar o criador do vetor. Dispersão de inseticidas, né, o conhecido fumacê, para as formas aladas do vetor, né, que é o vetor quando já está com asas, quando já é um mosquito, a ser realizada pelo órgão de controle de infestação vetorial, segundo critérios técnicos. E também redução da exposição ao mosquito, com o uso de mosquiteiros, telas, repelentes e roupas que cubram a maior área possível da superfície corporal. Então aqui, ações voltadas à população como toda, a qualquer pessoa, criança, idoso, adulto, doente. Vamos lá, é isso. População em geral. Só que temos também as ações voltadas especificamente a gestantes. Durante todo o período da gestação, as mulheres devem redobrar os métodos de prevenção ao Zika vírus. As ações devem ser voltadas para redução da exposição por via sexual, por meio do estímulo do sexo seguro, né, na gestação, com o uso de preservativos masculinos ou femininos, redução da exposição das gestantes aos horários de pico, né, onde o mosquito aparece, onde ele está agindo, que é durante o amanhecer ou anoitecer. Utilização de barreiras mecânicas, né, como roupas de manga comprida, calças, mosquiteiros e telas, além do uso de repelentes em áreas mais expostas do corpo, né, como mãos, pescoço, rosto e todas as áreas que também podem ficar expostas. Então, aqui ações voltadas especificamente para a prevenção e controle do Zika vírus nas gestantes. E para finalizar aqui, a gente vai falar da notificação. A síndrome congênita relacionada à infecção pelo Zika é um agravo de notificação compulsória em todo o território nacional. Todos os casos que atenderem às definições devem ser registrados no formulário eletrônico Registro de Eventos de Saúde Pública. Registros de Eventos de Saúde Pública. RESP. Temos também aqui o Sistema de Informação sobre Mortalidade, que é o SIM, né? Caso o óbito fetal ou natimorto tenha diagnóstico confirmado pela síndrome, recomenda-se ao médico registrar a síndrome na parte 1 da declaração de óbito, na última linha do atestado, quando a síndrome contribuiu diretamente para a ocorrência do óbito. E ainda relacionado ao SINASC, né, que é o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, não existe nenhum código específico para a síndrome congênita, né, no SINASC.
Então a notificação aqui, olha, ela é ampla, né? Fala do RESP, fala do SIM e fala do SINASC. Então, agradeço o teu carinho, a tua audiência de sempre. Espero que você tenha, de fato, gostado da aula, entendido esse conteúdo. Nos encontramos em um próximo vídeo. Aquele abraço de sempre. Valeu!